vocês sobre os outros campos que eu não abrangi no outro vídeo, que é o editor de cores. Eu não vou fazer só um vídeo só sobre ele, fica tranquilo, porque qualquer pessoa sabe mexer no editor de cores. É só, pá, editar cor. Isso é muito bom aqui também pra... queria dar uma dica nada a ver, mas eu tô mexendo aqui com o aerógrafo. Dar uma dica pra vocês. Se vocês fazem desenhos menos realistas, não gosto muito não tem muita prática de fazer arte realista, ao invés de fazer só sombras numa escala de preto, né, de cinza, enfim, façam umas sombras com um tom de roxo. Parece estranho, só que é muito usado e às vezes a gente nem repara, e eu acho que é um efeito legal. É realmente muito usado. Aqui nós temos as ferramentas de desfazer e refazer. Eu desfiz o que eu apaguei do outro vídeo, agora eu refiz. Essa é a aproximar, girar ou mover tela. No meio, tu segura e arrasta para baixo ou arrasta para cima, para diminuir ou aumentar o zoom. E aqui tu move ela. Lembrando que essa ferramenta só configura o zoom e o ângulo, não interfere no teu desenho. É só pra tu ir de um lugar a outro. Se tu estiver fazendo um detalhe aqui, lembrar que tem que fazer uma coisa aqui, e lembrar que tem que fazer uma coisa aqui, e assim. A ferramenta selecionar, tu vem aqui, seleciona uma porção, né, um espaço da tela, e pronto. Aqui, por enquanto, é só isso. Se tu vier aqui na selecionar, é isso. Agora, se tu já tiver em mente que tu quer mover, diminuir ou aumentar essa porção de tela que tu destacou, essa porção de desenho que tu destacou, tu já vem direto aqui no transformação rápida e seleciona com ou o retângulo ou o laço, e depois vem aqui em toda a camada. Diretamente tu já vai ter a opção de aumentar para cima, diminuir para baixo, aumentar verticalmente ou aumentar horizontalmente. Aqui é a ferramenta transformar, que às vezes dá um bugzinho pra mim, mas eu vou tentar. Aqui tá escala ou distorcer. No distorcer, tu mexe com a perspectiva da coisa, olha só. Não tá mais bugando. Isso é legal, isso é melhor do que tava antes. Tu mexe com a perspectiva da coisa. Se de repente se tratar de um desenho pequeno que vai ir para um cantinho muito minúsculo do teu desenho, tipo, se tu tá fazendo um cenário e no cantinho desse cenário, digamos que é um bar que tá tendo um show, e na parede meio amassado tem um pôster de alguma coisa. Tu pode fazer o desenho do teu pôster e depois tu pode distorcer ele pra ele se encaixar com a perspectiva da parede onde tu quer colocar. Tu desenha ele grande e depois tu diminui. É muito prático e passa uma sensação de muito mais capricho do que tu diretamente ir lá e correr o risco de fazer uma perspectiva errada por se tratar de um desenho muito pequeno. Então tá aí a utilidade da ferramenta distorcer. E aqui a escala é simplesmente diminui. É livre, tu diminui, achata, faz ficar comprido, enfim. Não vou usar isso, não me é interessante agora. Tô só falando pra vocês. Aqui é o balde. Quando vocês escolhem essa daqui, é o preenchimento sólido. Então, por exemplo, se eu tiver com vontade de fazer o desenho ficar amarelo, eu venho aqui, pego o amarelo
fica em preenchimento sólido. Não sei porque mudou a cor. Põe preenchimento sólido. Tem pinto de amarelo. Não mudei de layer porque eu ainda não ensinei vocês a fazer layer, então ficou tudo cagado assim mesmo, mas é só pra mostrar. Vou desfazer o que eu fiz. Vou vir aqui no preenchimento linear. Que o que é? Tu divide em 3 tons o teu preenchimento. Vou mostrar. Vem preenchimento linear, pinta, ele já tá com uma cor premeditada que é esse cinza. Vem, clica na bolinha mais da esquerda, pré-seleciona uma cor, vai na bolinha do meio, pré-seleciona outra cor, vai na bolinha da direita, pré-seleciona outra cor. Entendeu? Qual é o objetivo? É fazer um fundo de degradê. Ficar bonito pra dar um toque final se de repente tu tá com preguiça de fazer um fundo. Ou simplesmente a tua ideia era não ter fundo, mas tu gostou. Tu queria dar um capricho a mais. A camada de texto é um pouco chata, porque não tem tanta liberdade depois que tu já adicionou ela. E mexendo na camada de texto, eu acho que eu vou deixar por último, porque é uma camada, como vocês podem ver, e esse é um pouco pra mais adiante, já que eu tô nesse campo aqui, tô me concentrando aqui. Essas ferramentas eu vou dizer pra vocês que eu nunca uso: a régua, a elipse, a curva francesa, guias de perspectiva e simetria. Simetria eu já usei pra desenhar olho. É muito incrível pra quem tem dificuldade de desenhar olho de forma simétrica. Vem aqui, clica em simetria, arrasta pra onde tu quiser o ponto. Entenderam? Aqui é a altura de onde tu quer copiar. Aqui é a direção. Como vocês podem ver aqui, o eixo X e o eixo Y aqui embaixo. Eu vou clicar de novo. Como vocês podem ver, ali embaixo aparece em azul o eixo X e o eixo Y. Eu venho aqui, eu faço um tracinho e ele se repete do outro lado. O quão incrível é isso? O quão doida é a tecnologia? Isso aqui serve simplesmente para te guiar exatamente como uma régua ou como um stencil faria. Tu coloca a régua e o teu traço vai se limitar ao caminho da régua. Coloca uma elipse e tarará, tarará. Coloca uma curva francesa e etc. Vocês pegaram uma coisa. Traço regular, traço preditivo, estilo de desenho. Vou mostrar aqui pra vocês como é. O traço regular. Quando tu quer ser muito preciso na tua direção, porque quando tu faz sem a ferramenta do traço linear, que inclusive parece uma cordinha, no jeito que eu tô fazendo parece uma cordinha puxando uma minhoca, é basicamente isso, é uma cordinha puxando o teu traço pra tu ter o total controle sobre ele. Então, se tu tá fazendo uma coisa bem simétrica, se a tua ideia é essa, não deixar passar os mínimos detalhes, é isso que tu tem que fazer, ao invés de tipo isso, sabe? Sacaram a diferença? É assim que eu faria sem o traço linear e é assim que eu fiz com o traço linear. Traço preditivo é quando ele corrige, entendeu? Isso é muito bom para quando tu quer escrever palavras num traço livre, quando tu não quer se dá o trabalho de abrir uma camada de texto, porque eu também acho inconveniente fazer isso. Então o traço preditivo, ele limpa o caminho. Esse é o estilo de desenho. É basicamente aquela função primária que a gente já conhece do Paint. A linha é a linha, o quadrado, o círculo e qual é o nome desse? É
é só o meu traço que tá muito grosso. Serve muito bem pra moldes, se tu estiver desenhando no celular, um lado de uma casa, enfim, coisas que precisam ser simétricas. Tem várias dessas ferramentas de simetria, isso que é muito bom. E agora eu cheguei em camadas, vou mostrar pra vocês. Camadas é esse campo aqui, vou tirar e colocar pra chamar a atenção. Eu só tô com essa camada porque é só um esboço, não é nada complicado, então eu só precisei de uma camada. Porque eu não quis me ater muito a isso. Mas, se tu não sabe o que são camadas ou layers, eu gosto sempre de destacar a camada layer, porque quando eu comecei a desenhar eu achava confuso escutar a palavra layer, eu não sabia que significava a mesma coisa. Quando tu vem aqui em adicionar camada, e um atalho do teclado é Ctrl L, mas se vem aqui manualmente em adicionar camada, tu pode tanto configurar ela aqui como escurecer, multiplicar, sobreposição, eu não uso nada disso. A única coisa que eu uso é sobreposição, que foi do que se tratou os meus últimos vídeos, então eu não vou explicar de novo, vocês vão lá e assistam. Criei duas aqui sem querer, mas tudo bem, digamos assim, tá. Tenho meu esboço, criei a segunda camada, porque eu quero fazer uma coisa em primeiro plano. De repente eu quero vir aqui, desenhar em cima desse carinha aqui e apagar os excessos. Eu venho aqui, passo a borracha, apago, viram? Não interfere nada de baixo. É para isso que a gente tem camadas, para ser limpo. E essa aqui é uma vantagem óbvia do desenho digital sobre o desenho tradicional. Mas, sempre que tu for pintar uma coisa, colocar mais um traço em cima, cria uma camada ou layer. Mesma coisa, lembre. Cria uma camada nova. Porque se tu precisar refazer, tu não vai precisar comprometer o resto do teu desenho porque tu errou um traço ou dois, como é no desenho tradicional. Aqui a gente não quer isso, né? E eu já dei uma intro básica das camadas. Se vocês quiserem que eu fale mais alguma coisa sobre alguma dessas coisas, vocês me avisam nos comentários, sei lá. Aqui é a paleta de pincéis, que é esse rapazinho que a gente viu no começo, no primeiro vídeo. Ferramenta de pincéis. E o que eu não mostrei pra vocês aqui, além desses pincéis, vocês clicando aqui em biblioteca de pincéis, uou, tem 1 milhão de pincéis que eu não vou falar pra vocês porque é totalmente compreensível. Eu não faria isso. Mas aqui, olha, borrar. Esse borrar eu uso o tempo inteiro. É a invenção mais incrível que o ser humano já fez. Foi essa ferramenta borrar. Eu tô numa camada diferente, não sei como é que eu tô tentando pintar, óbvio. Até eu cometo isso. Voltei aqui pra camada do esboço, borrei. Viu? Viu? Tu viu? Pois é. Incrível. Essa e essa aqui. O pincel chato borrado, número 3. E o pincel de fibra borrado é alguns dos que eu mais uso. E este aqui, na seção artista, o mesclagem é muito bom porque ele é um híbrido da função do desfoque com qualquer outro pincel de borrar, porque ele desfoca e borra, desfoca e arrasta. É maravilhoso, eu uso muito pra detalhar sombras. Olha aqui, vocês viram como dá uma sutileza a mais. Mas, enfim, esse pincel é muito útil. Eu vou fechar esse excesso de janelas pra não ficar confuso. Tem uma infinidade que vocês mesmos vão descobrindo. E com essa base que eu dei dessa explicação aqui, é muito autoexplicativo. Como eu disse, esse programa é realmente muito simples. Aqui a gente viu a paleta de pincéis. Aqui é o editor de cores. Esse outro rapazote aqui que a gente viu no começo desse vídeo. E aqui é a biblioteca Copic, que é uma coisa que eu realmente não uso. É uma outra forma de coletar cores. Aqui em cima a gente tem
o campo arquivo, editar, imagem, janela, ajuda. Eu já falei sobre o imagem, tamanho da tela. Aqui em ajustar, a gente ajusta o brilho, a matiz, os tons. Se o desenho tiver colorido e tu desistir de colorir no meio e quiser fazer um desenho em grayscale, que eu recomendo mais do que fazer direto colorir tradicionalmente, clica aqui em tons de cinza. O meu já tá em tons de cinza, mas se ele tivesse colorido, eu ia clicar aqui e ele... Eu até acho que ele tá um pouco verde, vou ver se dá diferença. Cliquei em tons de cinza, viu? Ele ficou um pouco mais claro, porque ele realmente estava um pouco verde. Às vezes a gente pega a cor errada, que é deixar tudo cinza, totalmente válido, totalmente compreensível. A gente vai em ajustar, tons de cinza, e ele vai virar um grayscale. Perfeito. Aqui, brilho, contraste, matiz, saturação, equilíbrio de cor. É isso aí. Girar a imagem em sentido horário, espelhar, inverter camada, simetria X, simetria Y, que foi o que eu expliquei pra vocês. O eixo X e o eixo Y. O X é o horizontal e o Y é o vertical. Simetria radial, que eu não sei o que é isso. É uma coisa complicada. Eu não vou mexer nisso, porque pode ser que eu invoque um demônio. Em arquivo, nós temos tudo que um editor tem, básico, que vocês provavelmente já sabem mexer. Flipbook, não falei isso pra vocês, mas também dá pra fazer animação no sketchbook. Só que a animação é uma coisa desgraçada que eu não recomendo se tu é iniciante. Primeiro desenha muito, desenha. Passa assim, acorda, toma café na frente do PC e desenha. Por, sei lá, faz um retiro espiritual só desenhando e daí depois tu cria uma animação. Flipbook é um nome específico das animações do sketchbook. É um nome que eu realmente nunca tinha escutado em outro programa, mas é assim que eles chamam. Eu não vou ensinar pra vocês agora, porque Deus me livre. Abrir, caso tu já tenha outro desenho e tu queira só continuar ele, tu abre o teu sketchbook, clica em abrir, enfim, abrir recente, caso seja, né, um arquivo recente. Aqui em salvar ele como tá, com o nome que tá. Aqui em salvar como, fazer cópia como, adicionar imagem, configuração de página. É isso aí, gente, é só isso. Eu tô até me alongando mais do que eu deveria. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem nos comentários, se inscrevam no canal. Eu vou deixar em algum lugar o link do canal do meu amigo Gilbert. Ele faz gameplays e edits de anime. Vocês não podem perder tempo, vocês devem correr ao canal dele, porque tem um conteúdo muito massa. Obrigada pela audiência. Ativa o sininho. Um passarinho aqui do meu lado me lembrou de falar isso, ativa o sininho. E é isso aí. Eu amo vocês. Fui. Se cuidem.